Olá, tudo bom? Estamos começando o Especialize, um programa onde o foco é você. Mais um empreendimento do Grupo C Educacional voltado a disseminar o conhecimento e trazer para você muito conteúdo de qualidade. E para abordar esses conteúdos de qualidade, estamos trazendo os grandes profissionais com muita experiência de mercado. Profissionais que têm muita vivência para passar para você. Porque cada vez mais o mercado de trabalho exige pessoas que, além do conhecimento teórico, ele tenha muito conhecimento prático. Isso, a trabalhabilidade vem do conhecimento prático, da sua capacidade de resolver problemas. E é essa a proposta do nosso programa. É deixar você mais antenado e mais apto para o mercado de trabalho que está cada vez mais exigente. E é um programa todo baseado na vertente da nossa proposta das nossas pós-graduações. Pós-graduações que atuam com profissionais de extrema referência no mercado, profissionais com muito conhecimento, que todas as avaliações são através de estudos de casos reais, estudos de casos vivenciados por esses profissionais. Fique ligadinho que a partir de agora o Especialize está no ar. Estamos aqui hoje para falar sobre análise de crédito. E aí você se pergunta, qual a importância deste tema, análise de crédito? É importante para todos nós brasileiros. Veja bem, quando você vai construir, quando você vai reformar, quando você perdeu o contexto, o controle das finanças, você precisa de quê? De crédito. Seja você pessoa física, seja você pessoa jurídica, todos nós precisamos em algum momento de crédito. E por mais que nós não precisemos, o crédito influencia em nossas vidas. Seja como autônomo, seja como funcionário, seja como empresário, empreendedor. O crédito faz parte do nosso dia a dia. E por ser um tema tão importante, tão relevante para todos nós, estamos aqui hoje com Paulo Hernani, superintendente de risco de crédito Nordeste de uma das maiores instituições financeiras do mundo. Paulo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Tibério. É uma satisfação estar aqui com vocês. A satisfação é toda nossa, Paulo. É nossa porque você é uma pessoa de extremo renome no mercado, competência que todos conhecem. Né? Quem trabalha na área sabe da importância do seu trabalho. E por isso, né, vai ser um programa maravilhoso em falar de um tema conhecido por poucos, mas necessitado por todos. Né, Paulo? Na verdade, todo mundo conhece, né? Só falta colocar na prática, que depois eu vou falar porque todo mundo conhece. Opa! Você conhece? Paulo está dizendo que você conhece. Eu acho que nem você acredita que você conhece. Todo mundo conhece crédito. Todo mundo conhece, Paulinho? Todo mundo conhece crédito. Rapaz, Eu ganho ainda fazendo análise de crédito. Você vê como são as coisas. Né? Maravilha. Eu doido para ganhar também. Mas não ganha nada, só você ganhar com análise de crédito ou você paga muitos juros em crédito? Você deve estar se perguntando do outro lado. Superintendente de risco de crédito Nordeste. E aí eu pergunto, há quanto tempo? Bom, eu iniciei minha carreira em 89. Comecei entrando numa instituição financeira, olhando um aviso na faculdade, no meio da faculdade, né? A instituição financeira recruta. Entrei lá como escriturário. Não sabia onde que era, não sabia a área. E entrei na área de crédito, sem saber. Estava fazendo já o terceiro ano de economia, em São Paulo. Sou maranhense, nascido em São Luís. Aí comecei lá na área de crédito. E aí de escriturário passei para operador de computador. Depois eu fui analista de crédito trainee. Depois analista de crédito júnior, analista de crédito pleno, analista de crédito sênior, consultor de crédito, analista consultor, gerente de crédito, gerente geral de crédito, gerente executivo de crédito e hoje superintendente de crédito após
30 anos de carreira, né? Tem uma longa... 30 anos. Uma Você longa falou história. aí, pelo menos aí, uns 10 cargos dentro da instituição. Né, Paulo? Sim. E aí me vem duas questões na cabeça pertinentes. Primeiro, você falou que é maranhense Ludovicense, nascido em São Luís, né? e foi para São Paulo pra São trabalhar, Paulo. estudar e trabalhar. Exato. Só isso já é uma mudança drástica na vida de uma pessoa. E o que isso influenciou para você? Não, isso aí influenciou muito, até porque na década de 80, né, o mercado era muito restrito e tinha um barrismo muito grande, né, um preconceito muito grande na época dos nordestinos, né, que estavam lá imigrando para a região sul e sudeste. Né, isso é natural. E do ponto de vista você acadêmico, maranhense, nordestino, entrar, né, numa grande instituição financeira e você fazer carreira lá dentro pelos seus esforços, pelo seu mérito, pela sua competência, né? Porque eu falo que na instituição privada a gente não se promove, né? Quem promove a gente são as pessoas, né? Nosso chefe. Diferente no ambiente de trabalho onde nós somos empreendedores, é onde a gente fala o cargo que a gente quer, aonde que a gente vai estar. Na instituição privada não, na instituição privada você tem um chefe, sempre é assim, e este chefe que promove. Então ao longo desse tempo todo, devo ter tido os méritos, né? Porque ao longo desse tempo eu estou aí, onde eu estou, né? Mas assim, é uma gratificação muito grande a gente sair do Nordeste há praticamente 30 anos atrás e fazer uma carreira na região Sudeste, onde é promissora hoje, ou foi, né? Hoje está muito mesclado aí praticamente em todo o país. Muito bom, isso aí. E aí você falou dois pontos importantes para a gente entrar nessa questão, dessa construção dessa carreira. Quando você fala diversos cargos que você falou, que passou, galgou, e você falou outro ponto extremamente importante. Né? Você falou que quem promove a gente numa instituição privada é o nosso chefe. E eu escuto continuamente de vários empresários, executivos, diretores de empresas, a dificuldade que se tem hoje dessa leva de profissionais mais jovens, que nós chamamos de geração Y, de entender e aceitar isso. E você deve ter muitos subordinados nessa faixa etária de idade. É diferente na instituição que você trabalha ou realmente isso é um problema generalizado, Paulo, para você? Não, de entender que existe uma escala, um tempo de maturação, de aprendizado. Tem duas situações. O tempo de maturação da pessoa que estou preparado para... Ninguém está preparado para assumir o próximo desafio, porque você não conhece o próximo, certo? A gente sempre fala isso. E numa instituição privada não se deve promover como outros lugares, né, que fala por tempo de casa, não, e sim por capacidade. Então você não tem como auto se promover. Então assim, você está preparado. O segundo ponto tem a vaga para eu poder estar lá. E aí a gente tem que brigar por ela, assim como uma pessoa briga, como outra, assim, brigando no bom sentido, né? Acho que de uma forma ética, tudo isso faz parte da concorrência, né? Você tem que estar preparado e você tem que subir essas vagas. Hoje existe um processo muito mais diferente do que antigamente. Antigamente a gente tinha uma estrutura empresarial de nível de departamento. Então a pessoa fazia um trabalho, passava para o outro que corrigia, que passava para o outro, que passava para o outro, chegava lá na frente um monte de conferência do trabalho que você fez, né? Então esse era um nível de departamento. Hoje com as empresas praticamente globalizadas e elas atuando em diversos lugares do país, existe uma questão também de mobilidade. Isso me ajudou muito, porque o primeiro salto que eu tive, quando eu estava como analista pleno, foi ter saído de São Paulo em 98 e fui para Belo Horizonte, também pelo banco, certo? Então eu fui para Belo Horizonte, aí em Belo Horizonte você está mais no mercado, passa a conhecer outro mercado, passa a ter outras experiências, e aí daí você vai para outro estado e você vai indo. Então um grande salto que eu tive na minha carreira foi ter a questão da mobilidade, aonde você tem um leque hoje muito grande para você atuar. Tanto que as pessoas que entram hoje na minha área, hoje não, né? Mas há 6 meses atrás eu entrevistei um estagiário
que falei, a primeira pergunta é, você tem mobilidade? Claro, após os estudos, eu falo, vou para qualquer lugar do Brasil, onde tiver uma cadeira para sentar. Certo? Então isso já ganha um ponto muito grande hoje, quem quer realmente uma sessão na sua carreira. Certo? Mas Paulo, eu também acompanho muito, é muito natural o candidato a uma vaga, né? Ele sempre dizer que está apto e disposto a. E depois de um período, uns sim, outros não, pela sua expertise. Eu tenho certeza que quando você fala aqui um caso desse é porque você detectou que aquela pessoa estava realmente falando a verdade. Como é que a gente sabe se a pessoa diz, não, eu estou disposto, eu sou apto a me mudar a hora que quiser, e não, ele está falando, ele vai fazer isso depois que estiver aqui dentro. Então, aí não tem como a gente prever isso, certo? A gente vai, existem as entrevistas que a gente faz, mas dentro da organização, pelo menos na que eu estou hoje, a gente tem um processo de feedback contínuo, certo? Um processo de feedback semestral, oficial, e ao longo do tempo, isso a instituição nos coloca para fazer esse feedback justamente para a gente ajudar a carreira, construir a carreira desse funcionário, certo? De saber aonde que ele tem, aonde que ele precisa ir, quais são os desvios que ele tem hoje, porque uma coisa é o seguinte, quando você combina um jogo com alguém, você parte de duas linhas paralelas, eu e você, certo? Você como funcionário e eu como chefe. Se eu não te falar nada nos próximos 6 meses, a tendência dessa linha paralela começar a abrir ao longo do tempo, e quando chega lá na frente tem um gap muito grande. Para você trazer esse gap de novo, de construção, de processo, de alinhamento com pessoas, é muito difícil. Então isso tem que ser uma constante conversa de feedback entre gestor e funcionário. Para quê? Para que essa linha, quando a gente combinou o jogo, ela não tenha essa dispersão grande, certo? Então você chega no final, você chega quando ele está pronto, aí é só esperar a hora certa para poder galgar os seus próximos desafios. E aí você que está assistindo, você que é funcionário de alguma empresa, o Paulo já falou uma coisa que é importante. Eu também escuto de muitos profissionais, né, Paulo, de muitas pessoas, vixe, meu chefe me chamou, já fica aperreado, né? Saiba que isso é um processo natural e salutar. O problema é quando seu chefe não lhe chama. Não é isso? Tem duas situações aí, tem duas, né? O problema é quando chama e chama muito, né? E o problema é quando não chama e não está nem aí para você. Mas eu acho as duas têm as suas atribuições. Aquele também que não te chama muito é porque as coisas estão funcionando, certo? Estão funcionando. Mas isso é determinado também nível onde você está. Nível estratégico. Isso, no nível estratégico que você passa a orientação e você segue. Paulo, por falar em nível estratégico, o que faz um superintendente de risco e crédito? Essa é uma boa pergunta. Essa pergunta é de $1 milhão, né? Mas eu vou te falar. Assim, você tem hoje na cadeia do crédito, né? No nível de crédito, você tem 3 pilares, 3 frentes. A gente chama uma frente de admissão. O que é admissão de crédito, né? A admissão é área comercial, vai no cliente, escuta a necessidade do cliente, traz a proposta de crédito e a gente analisa e dá um parecer aprovado ou negado. Certo? Então essa linha de admissão, ou seja, estou colocando o crédito para o cliente. E a outra linha também no processo de crédito é você ter o acompanhamento pós-crédito. A partir do momento do crédito emprestado, crédito dado, eu não falo que é crédito dado, porque todo mundo fala, você vai me dar crédito. Não, a gente empresta, né? A gente empresta. Eu aprendi muito cedo que ninguém dá nada a ninguém. Isso, Eu vejo lá no banco, lá o gerente falando assim, eu quero dar para a empresa tanto. Não, a gente não dá. Aqui a gente empresta, porque o que a gente não dá, a gente não tem direito de volta. Certo? É verdade. Quando a gente empresta, a gente quer de volta. Quando eu falei que todo mundo é análise de crédito, no começo, faz análise de crédito, quem nunca emprestou um livro, quem nunca emprestou um pendrive, um CD, né, para alguém? E nunca recebeu de volta? Ou recebeu, mas assim, intuitamente, quando você está emprestando, quando você está lá com um colega lá emprestando alguma coisa, está emprestando dinheiro. Eu tô falando isso que eu tenho um amigo meu, viu, Paulo? Emprestando carro. Eu tenho um amigo meu que ele pediu emprestado há muitos anos atrás minha coleção de vinil do Iron Maiden e nunca devolveu. Se então, ele estiver assistindo,
favor, devolva minha coleção do Iron Maiden. Então você foi um mau analista de crédito. Muito mal. Muito mal. Não viu os pontos básicos. Porque crédito, assim, no sentido da palavra, o que significa crédito? Confiança. Certo? Então você foi no ponto, a sua análise de crédito para com seu amigo, ela foi falha. Porque quando a análise de crédito é falha? Quando aquilo que você combina com uma pessoa. Você combinou quando ele tinha que devolver? Combinei. Se não combinou, aí foi um processo seu, porque se não combinou, fica aí definido. Se não combinou o jogo, aí você não emprestou, você deu para ele. Mas aí, Paulinho, eu fico preocupado porque diante de tantas experiências na minha vida, agora eu só confio na minha mãe. Então, pois é, então, a sua análise de crédito está ficando mais apurada. O que faz um superintendente de crédito com isso? De tanta bagagem que teve, já criou uma couraça de rinoceronte nas costas, né? De tanto essa desconfiança que a gente teve lá atrás, né? De quantas vezes a gente apanhou, né? Porque a análise de crédito tem uns riscos, então a gente tem que mensurar mais risco, e quanto mais experiente a gente vai ficando, quanto mais decepções a gente vai tendo, mais apurada fica a nossa análise de crédito. E hoje a gente comete falha ainda, a gente se engana no caráter das pessoas, com certeza. Certo? Ainda tem muita gente ainda que tem ainda problema de crédito, certo? E como é que você construiu essa carreira para chegar ao superintendente? Bom, aí foi ao longo... Isso aí, viu, Paulo? É uma pergunta que eu faço, porque é muito comum hoje, principalmente os mais jovens, entram numa empresa hoje e quer virar superintendente amanhã. Entrou no banco hoje... É a geração. Né? A geração Y. Entrou estagiário hoje. E eu viro superintendente quando? Ano que vem? Sim. Não é? E eu quero que você fale como você construiu e se está diferente hoje. O cara entra hoje, não, mas foi daqui a 30 anos atrás, velho. Hoje o cara entra hoje, é superintendente em um ano. É assim que funcionou? Não é. Pode até ter uma carreira meteórica isso, mas ele na parte de crédito, ele tem que ter essa experiência. Não existe uma escola de crédito. Existe uma escola, sim, que vão te dar ferramentas para você fazer análise de crédito, certo? Então você tem a parte de análise de balanço, você tem a parte de veracidade de documentação, você tem a parte sistêmica, você tem a parte dos créditos que são pré-aprovados, que tem uma inteligência por trás aí que te ajuda no processo de análise de crédito. Isso é um mecanismo que faz você aprender ou te ajudar no processo de análise de crédito. Porque a análise de crédito é um negócio simples e complexo. Eu te empresto uma coisa com aquele intuito que a gente combina um prazo para você me devolver aquilo. Pronto. Isso serve para pessoa física, isso serve para empresas, isso serve para grandes empresas, para qualquer situação onde existe uma relação entre duas pessoas. Eu te empresto, a gente combina uma data e você me devolve. É isso que é. E as ferramentas nos ajudam a ter essas visões um pouco mais rápidas de coisas que a gente não está olhando aqui no dia a dia. E aí você falou, tem coisas simples e coisas complexas. Falando das complexas, quais são as maiores dificuldades na sua função hoje? A maior dificuldade, eu acho que ela é como sempre foi, né? A gente conseguir analisar de uma forma, ter a veracidade nas documentações, né, das empresas. A gente tem que garantir que aquela documentação, porque papel escreve qualquer coisa, e a gente não deve se basear numa análise de crédito basicamente com papéis, certo? Só com papéis. A gente tem que estar lá dentro do cliente, tem que estar analisando o cliente, tem que estar vendo o que o cliente faz, para que ele quer esse recurso, certo? Eu acho que é um tema que é muito mais complexo do que simplesmente como é que eu posso chegar assim para o Tibério e falar assim: Tibério, eu vou te emprestar qualquer coisa, como é que eu vou garantir que você vai me devolver? Você vai dizer que vai devolver. E aí? Como é que eu vou colocar? Então, cada vez mais, essas ferramentas nos possibilitam ter uma visão melhor do que a gente emprestou para receber, certo? Por exemplo, a gente tem informações externas, hoje está mais fácil. Hoje tem Serasa, hoje tem Google, hoje a gente consegue, das empresas clientes, né, com prévia autorização, consultar as informações do Banco Central, para ver como é que ela está isso, pessoas, quando eu falo pessoas, entendo pessoas físicas e pessoas jurídicas. Tá?
como é que as pessoas estão com o crédito, como é que está a tomada no mercado. Então, antigamente, a gente tinha poucos recursos. Hoje você coloca o nome de uma empresa, de uma pessoa, de um sócio, de um empresário, e vê no Google lá se tem alguma coisa que denigre a imagem dele. Entendeu? Então, assim, existe ferramenta agora, da parte de complexidade, sempre vai existir, certo? Eu falo que o crédito é o seguinte, é um olho no peixe e outro lugar, sempre. Não vai ser diferente disso. O que vai ter para frente são ferramentas que te possibilitem melhorar, te ajudar no processo de análise de crédito, coisas que você talvez não tenha na hora, porque às vezes você está dentro de uma empresa, como é que você vai saber que aquele sócio, aquele empresário, a empresa não está no nome dele, está no nome de um terceiro, por que está no nome de terceiro? Eu já vi empresas que estão no nome de crianças de 10 anos, 12 anos de idade como contrato social. E aí você pergunta para o sócio, por que tem essa criança? Não, porque já é processo sucessório. Ele não vai te falar, certo? Ele não vai te falar. Ele pode não mentir, ele pode não mentir, mas ele pode omitir, certo? E aí ninguém vai dizer, só uma vez que eu fui numa empresa, engraçado, um fato assim que você fala assim, como é que a gente pode ser um negócio complexo? Só uma vez que eu fui numa empresa, e aí eu perguntei para a financeira, o sócio, o dono da empresa não pôde nos receber e colocou a financeira, né? E aí nós perguntamos, e aí, como é que está a situação da empresa hoje, como é que vocês estão? E ela fez assim, nossa, estou vendendo a janta para pagar o almoço aqui, desse jeito, com um profissional de crédito, com um gerente. E aí o que você faz numa situação dessa, né? Que a gente quer receber, né? Mas você já fala assim, a pessoa já te fala assim direto, né? Estou vendendo almoço aqui para pagar a janta. É muito complicado. Aí deu 10, 15 minutos para não ficar deselegante, a gente saiu e não fizemos a operação. Mas depois o sócio chamou lá, querendo falar, querendo se retratar, que não era bem isso, aí já entrou no processo de confiança das informações e a gente acabou fazendo. Mas assim, as pessoas que querem entrar nesse processo, né? Tem que ser pessoas analíticas, pessoas chatas, no bom sentido. Pessoa chata é aquela que perguntam, que nunca estão satisfeitas com uma única resposta, e uma resposta puxa a outra, porque isso não tem em livro. Existem dicas de crédito, mas isso não está escrito no livro. Você lê a retina da pessoa, sabendo o que ela está falando, né? Se aquilo que ela está dizendo é realmente a verdade, dentro do ponto de vista da empresa, se não tem nada, que possa... Vou dar um exemplo aqui. A gente foi numa empresa, já tivemos um problema, né? A gente foi numa empresa uma vez, que a empresa deu como garantia caixas de sapato, certo? Isso lá atrás. Mas a caixa de sapato com sapato? Então, mas na hora da experiência, ok, vou colocar a garantia de caixa de sapato, né? E aí o que aconteceu? Quando foi executar a garantia, só tinha caixa de sapato e com um pé só, certo? E muitas das vezes com um pé só. Então, às vezes você entra na empresa com um estoque muito grande, né, de caixas até em cima, então a pessoa tem que chegar, pelo menos dar uma empurrada, olhar o que tem dentro, você não sabe o que tem dentro. Isso. Né? Então, você se deixa vislumbrado, vou botar aqui. Vislumbrado, exatamente, com o que você está vendo, porque as empresas realmente são bonitas, a gente vê aquele negócio funcionando, a gente sai do mercado financeiro, olha aquele negócio funcionando lá, né? Realmente é muito bom. Mas a gente não deve se impressionar, até porque você é uma pessoa muito elegante, né? E aí a gente não sabe o que tem por dentro de você. Então não adianta você olhar, né, uma vitrine, e se você não fizer um negócio cirúrgico lá dentro para ver como é que está o processo das instituições. Então é isso que a gente fala. Então, como eu falei lá atrás, a gente tem três frentes. A parte de admissão, que é a parte de entrada do crédito, a parte de acompanhamento. O que é o acompanhamento? Na verdade o crédito está emprestado, já está colocado lá para o cliente, vamos ver como é que se comporta ao longo do tempo. Se o cliente apresentou nesse meio do caminho uma restrição, se ele está pagando com atraso, se aquilo que foi combinado não está acordado no momento, ou seja, alguma situação de mercado que possa
possa vir ocorrer, é uma ação governamental também que possa mudar aquela estratégia que ele estava fazendo. Ou seja, a gente está acompanhando esse crédito para quê? Para que se der algum problema ou sinalizar que tem algum problema, a gente já toma uma ação corretiva. E quanto mais rápido a gente chega, quem chega primeiro bebe a balinha. É verdade. Certo? E se tudo isso não aconteceu, aí você vai para o processo de quê? De recuperação. Certo? Aí aquilo de todas aquelas... Falhou no processo de crédito, falhou não. No meio do caminho o crédito foi para o outro lado, se fez a gestão de sinais de alerta, acabou não sendo eficiente, aí foi para o lado de recuperação. Tenta-se negociar o crédito, aí depois até por envolve jurídico no meio e até situações extremas onde vai para discussão judicial. Então são essas 3 fases hoje do processo de crédito. O que faz o superintendente de crédito? Cuidar dessas 3 frentes. Só isso. Gente, estamos falando sobre análise de crédito. Vocês viram o quanto é importante e todos nós precisamos entender que trabalhamos o crédito. Né? Estamos indo para um breve break. Voltamos já com Especialize, o programa onde o foco é você. Estamos de volta com o programa Especialize, o programa onde o foco é você. Hoje falando sobre o tema análise de crédito. Né? E lembrando que hoje estamos com esse convidado ilustre, um dos maiores conhecedores do tema do Brasil, Paulo Hernani, superintendente de risco e crédito Nordeste, de uma das maiores instituições financeiras do mundo. E aí eu tenho certeza que você que está do outro lado está esperando ansioso por essa pergunta que eu farei agora. Que todo mundo tem curiosidade e muitos já passaram por isso. Paulo, o povo quer saber. Diga lá. Eu devo. Fiquei devendo ao banco. Devo, não nego, pago quando puder. Devo, nego, não pago enquanto puder, né? Prefiro essa. Eu devo. Aí, paguei. Né? Depois de tanto tempo, passou 5 anos, estava devendo aquele negócio, eu paguei depois de 5 anos. Ou eu não paguei depois de 5 anos, mas meu nome saiu do SPC e Serasa. E aí depois, 7 anos depois, né, 2 anos depois de ter solucionado o problema, 7 anos, eu vou fazer um novo crédito. E é negado esse crédito. Porque dizem que depois de 5 anos o histórico está limpo. A pergunta é, limpa ou não limpa? E por quê? Bom, vamos lá. 2 frentes aí dessa situação. Né? Você tem a pessoa que limpa porque, de algum motivo, em algum momento, ela se restabeleceu de novo, certo? E foi lá e acabou negociando com o banco, né? E pagou. Foi lá e liquidou a dívida, certo? Passou lá por uns motivos lá pessoais, tudo, e acabou pagando a dívida. Outro é aquela que pegou o recurso, não vou pagar, pegou o dinheiro, tem outras fontes de financiamento, aí depois não usa mais cartão, só paga à vista, só paga em dinheiro, e fica o crédito lá por 5 anos até sair dos birôs da internet, do Serasa, do SPC, e fica, e depois prescreve, 5 anos, certo? E essa pessoa não pagou porque não quis pagar. Só que isso não está escrito para ela, que ela não pagou porque não quis ou não pagou porque não teve condição. Isso. Ou aqueles que não pagaram porque realmente não pagaram porque são mau caráter, certo? Então existem essas frentes. Existe um histórico dentro da instituição do crédito, certo? Então ele fica registrado, um crédito que você não pagou, você fica registrado. Ou até um crédito que você pagou com uma redução, ela fica registrada. Porque cria-se um histórico
que fica registrado. Agora, o motivo de ter negado a operação, certo? Negado o crédito, isso deve ter outros motivos para isso, até porque, principalmente na pessoa física, a grande decisão de crédito é feita por motor estatístico, certo? Por análise automática, porque não tem como você fazer uma análise de crédito manual, né? Olhando no manual das pessoas físicas, porque muita gente não tem braço para isso, não tem analista suficiente para isso. Então isso roda no motor, onde existe uma inteligência por trás, né, desse motor, e não necessariamente ele pode ter sido negado por aquele problema que ele teve lá no passado, mas uma série de outros problemas que possam ter, certo? Isso aí, mas não necessariamente, porque assim, imagina agora, uma crise que a gente teve que vem se arrastando aí desde 2014 para cá. Empresas tiveram créditos negociados, pessoas físicas também tiveram créditos negociados, uns pagaram, outros não pagaram. Se a gente não for fazer, se a gente for entrar no processo de crédito, ninguém tenha nada, não passou por nenhum problema nesse tempo todo, a gente começa a estreitar muito o relacionamento. A gente não consegue, porque muitas pessoas passaram por esse processo de recuperação de crédito. Então isso é analisado caso a caso. Não necessariamente é uma condição sine qua non para você não fazer o crédito, a pessoa que teve um problema lá atrás, certo? Mas no caso o histórico influencia, né, Paulo? Não, tipo assim, eu fiz uma vez e depois eu me corrigi. Ou eu fiz uma, depois fiz outra. Sim, o histórico, claro que influencia. Inclusive a base de análise de crédito era feita com histórico, certo? Como é que a gente faz uma análise de crédito? A gente vê lá na frente, mas a gente vê também no passado. O passado faz parte também de um processo de análise de crédito. E isso influencia direto na hora que você está fazendo uma aprovação. Não que seja uma condição para não fazer, mas um histórico realmente, e assim também com as pessoas que têm um histórico positivo, certo? Isso influencia em tudo, influencia na taxa, influencia no risco da própria instituição, né? Uma pessoa, né, jurídico ou física que tem um risco maior, você tem um nível de exposição maior, o nível de exposição de risco para a instituição, ela é maior também, e aí a gente tem que colocar também o valor da nossa taxa também um pouco condizente com o tamanho do risco que a gente tem. Né? E assim também, os bons pagadores também levam também para si também a oportunidade de ter também suas taxas também de uma forma regulamentada também, mas com menor risco também para a instituição. Isso, os 12 pontos valem também a correlação. E aí, Paulo, dentro do que você falou, os bons e os mal pagadores, e aí vem uma outra pergunta, que já me foi feita por alguns alunos. Assim, professor, eu estou no Chile e um banco que opera no Brasil e opera no Chile, a pessoa física do Chile pega o crédito por 1% ao mês de juros. E o mesmo banco no Brasil, a pessoa física pega o crédito 6% ao mês de juros. Por que isso? Bom, isso aí, o crédito é baseado pela taxa a taxa Selic, né? E cada país tem a sua particularidade, né? O nível de inflação, o nível de risco, até a regulamentação que o próprio governo faz, aonde todas as instituições se baseiam na taxa Selic, que regulamenta as operações de crédito no Brasil, certo? Então, se lá no Chile o governo tem uma taxa diferenciada no Brasil, então isso é que faz a correlação entre países, né, entre lugares que tem essas taxas diferenciadas. E agora, cada um faz o processo de crédito, o processo de risco de crédito, a análise é igual como qualquer um. Mas lembrando que lembrando a quem está assistindo que a Selic também depende de N variáveis, né? Depende de variáveis aí do governo. Dentre elas, a confiabilidade no pagador, que é a população que pega o crédito. Sim, exatamente. E isso aí é colocado também, como é que ela colocada, definido pelo Copom, certo? E você tem uma regulamentação, porque se você tem uma taxa Selic mais baixa, você tem maior oferta de crédito, certo? Porque essa taxa está mais baixa e esse crédito ele chega mais barato também no mercado. Se a Selic aumenta,
Consequentemente, você tem uma taxa de crédito regulamentada mais alta e diminui também a oferta. É uma forma do governo regulamentar as tomadas, né, de crédito junto aí ao mercado. Okay? Extremamente competente, de muito conhecimento, muito know-how. Mas tem um detalhe, eu vejo muito as pessoas dizendo falta tempo, falta tempo. Eu não acredito que a vida de um superintendente norte e nordeste de crédito e risco seja fácil, seja simples, atuando em vários estados. O Brasil é um país continental, mas você ainda tem tempo para um hobby. Para o rock and roll, você tem uma banda de rock. Bom, essa aí... Na verdade, essa não estava no script, né? Não tá, mas assim, a música para mim, eu acho que a gente sempre tem que ter uma válvula de escape, né? Eu acho que o tempo é igual para todo mundo. Uma coisa sábia é que nós temos 24 horas do dia. Isso para qualquer mortal na face da Terra hoje tem 24 horas. Eu tenho 24 horas, você tem as suas 24 horas, né? Um Smolé tem as 24 horas dele e um mega presidente, um mega executivo também tem as 24 horas. Né? O que diferencia essas pessoas é aproveitar seu tempo, que é igual para todo mundo e o tempo não volta, o tempo não para, como já dizia Cazuza lá atrás, o tempo não para. E a gente tem que ter a vida profissional, a instituição, ela te estimula a ter sua vida pessoal também, certo? A gente fala que o banco gera estresse, o banco gera... Não. Tem um trabalho forte em cima, um trabalho de competência em cima, que a gente tem que trabalhar dentro do horário que a gente tem estabelecido, certo? Para o trabalho. Mas a gente tem nosso tempo de folga, nosso tempo com a família. Vou te dar um exemplo aqui. O dia tem quantas horas? 24 horas. Quantas horas você ora? Quantas horas você dorme por dia? Eu? 4. Quantas horas você trabalha por dia? Mais 18. 18 mais 4? 22. Dá sobra? Então, essas duas você pode brincar. É verdade. Então, faça essa analogia, porque a gente tem que ter realmente esse tempo. E o tempo que eu gosto de fazer é o tempo da música, né? Onde essa banda também tem um cantor maravilhoso, um cantor que estimula a gente, né? E numa segunda-feira à noite, das 10 da noite até meia-noite, né? Ensaiar, né? E o que faz essa banda dos anos 80, dos rock dos anos 80, negócio de tocar gaita, tocar rom, tocar um violãozinho, né? Que o cantor também realmente ajuda, porque uma banda que não tem um cantor bom também, a gente não tem, né? E por falar em cantor, né, está aqui mega vocalista, né, da banda Das Antrolas, né, uma banda que toca realmente anos 80, aquela música boa, né, música que a gente tocou aqui na nossa geração, e que muitos de vocês aí também escutam, né? Legião Urbana, Capital Inicial, Barão, Titãs, né? E assim, na banda entrou agora um baixista com 23 anos de idade, muito bom também, não conhecia... Parte do repertório. Parte do repertório, mas lá do... Era o nome que a gente estava tocando, que ele ia falar, essa aí eu nunca vi. Nenhum de nós. Nenhum de nós, Astronauta de Mármore. Essa eu nunca vi, e pra gente é um negócio que foi muito na nossa juventude. Mas eu acho que assim, o hobby todo mundo tem que ter. A gente tem que ter esse hobby, é uma válvula de escape, certo? E assim, é muito salutar e cada um usa o seu hobby. O que pode fazer justamente para isso. Algumas pessoas tomam remédio, né, para se controlar a ansiedade, outras vão para outros fins. Então, eu libero essa serotonina aí com a parte da música boa, tudo onde a gente recarrega, está sempre recarregando os próximos passos. Bem, passa rápido, chegamos ao final do nosso programa. Espero que você tenha gostado desse entrevistado maravilhoso, Paulo Hernando, um dos maiores nomes de risco e crédito do Brasil, que por sinal hoje faz parte, torna-se mais um professor de nome, de renome, de conhecimento, de know-how das nossas pós-graduações, né, onde o mercado dentro da sala de aula.
Aguardamos vocês. Na próxima semana teremos mais um Especialize, o programa onde o foco é você. Ok, pessoal, muito obrigado. Espero ter contribuído aí um pouco aí com as informações. Mais dica, fica a dica, né? Para quem quer ser bancário e trabalhar na área de crédito, é uma área muito boa, é uma área desafiadora e ao mesmo tempo a gente contribui para o crescimento do país, né? Porque nada mais é o que o banco faz? Fazer com que as pessoas e as empresas prosperem. Isso é muito gratificante, a gente vê empresas que começaram com a gente com um cheque especial de 100 mil reais e hoje tem um faturamento de perto de 1 bi, certo? E nós como instituição financeira, a gente fez essas empresas aí crescerem, ter uma participação social muito grande, gerador de impostos, de fazer com que as coisas cresçam de uma forma sustentável. Assim, é muito gratificante a gente ver as pessoas evoluindo. Isso aí está no DNA de um profissional de crédito. Agradeço a Tibéria aí pela oportunidade. Com certeza a gente vai fazer essa banda cada vez melhor. Vamos embora. Muito obrigado. Até a próxima semana.